Salve os irmãos com a paz do Senhor, também os amigos que estão acompanhando essa live. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa penetrar em vossos corações, que vocês possam ser iluminados pela gloriosa palavra de Deus. Que o Espírito Santo revele os mistérios da sua palavra e vocês sejam iluminados e venham chegar à salvação através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Meus irmãos, antes de começar o assunto do trimestre, eu quero convidar os irmãos para que juntos possamos fazer uma oração pelas nossas famílias, uma oração pela nossa igreja e uma oração pela nossa nação, que, como é do conhecimento de todos, estamos passando por um momento de grande turbulência, não só a nossa nação, mas eu diria que o mundo de um modo geral. As águas, na verdade, estão agitadas, o mar está agitado. Os povos, as nações, de um modo geral, passando por um grande momento de dificuldade. Vamos orar. Altíssimo Deus e glorioso Pai, no nome da pessoa bendita, eterna, poderosa e maravilhosa de Jesus, o teu Filho amado, levamos as nossas vozes até ti, meu Deus. Grato ao Pai Celestial, pela minha saúde, meu Senhor, pela saúde da minha esposa, pela saúde de cada um dos meus filhos, Senhor, meu Deus, meu Pai. Tu tens sido misericordioso conosco e tem nos protegido, meu Senhor, como um muro de fogo ao redor da minha família, meu Senhor. Temos passado por momentos, meu Senhor, difíceis, de tribulação, de lutas, de doença, mas temos sido mais que vencedores, porque Tu tens nos preservado, tens nos guardado, nos amparado debaixo das Tuas potentes mãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero que nesse momento pedir que a Tua bênção, meu Senhor, possam alcançar aqueles que estão nesse momento ouvindo esta live, Rei da Glória. Penetra, Senhor, meu Deus, meu Pai, em seus lares, Rei da Glória, em suas famílias. Visita aqueles que, porventura, meu Senhor, estão internados em um hospital, ou estão, Senhor, meu Deus, meu Pai, em uma UTI, as suas famílias que estão angustiadas neste momento, meu Senhor, passando por um momento de turbulência, Rei da Glória. Talvez porque uma doença, meu Senhor, se abateu em suas famílias. Visita-os, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Estende a tuas mãos santa, bendita, sublime e soberana sobre a vida de cada um, Senhor, meu Deus, meu Pai, dos teus servos, das tuas servas e daqueles que ainda, meu Senhor, não têm te conhecido como único e suficiente Salvador. Guarda a tua igreja na face da terra, a eleita por ti, Senhor, meu Deus, meu Pai. Da graça, meu Senhor, da estratégia, da sabedoria, do entendimento, para que possam vencer esses momentos difíceis pelos quais estamos passando. Deus Santo, Fiel, Justo e Poderoso, é o que nós pedimos, confiando e crendo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o assunto do trimestre que nós vamos estudar, estamos iniciando neste domingo, de uma forma até inusitada, de maneira nenhuma nós esperávamos estar começando o segundo trimestre de 2020, afastado de nossas igrejas. É hábito e é costume, todos aqueles que são servos do Senhor e que frequentam uma igreja, um templo físico, nos domingos de manhã, estarem em suas igrejas para o estudo da palavra de Deus de uma forma sistemática, que denominamos Escola Bíblica Dominical. Nesse domingo, o primeiro domingo do mês de abril, estaríamos iniciando o tema da Escola Dominical dos Adultos, que tem por título A Igreja Eleita. Esse é o tema que os adultos, tanto a classe das irmãs como a classe dos irmãos, vão estudar no trimestre. E também os nossos jovens estarão estudando nesse segundo trimestre de 2020 o tema Tempo de Conquistas. Esperamos e confiamos em Deus, meus irmãos, que fique resumido somente a esta aula, no dia de hoje,
em uma live e que domingo próximo, permitido Deus, possamos estar em nossas igrejas, juntamente com os nossos irmãos, abraçando os nossos irmãos, glorificando a Deus pela vitória que Ele vai nos conceder de juntos podemos estar fisicamente cultuando, glorificando, exaltando o nosso Deus. Mas entrando, meus irmãos, no assunto do trimestre em si, o trimestre é a igreja eleita. Comentarista, meus irmãos, dessa lição é o pastor Douglas Batista. Ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal. Ele é doutor em teologia e licenciado em filosofia. Um homem com certeza absoluta, capacitado, servo de Deus, e que com certeza Deus o tem usado muito no ministério do ensino, da pregação e do ensino da palavra de Deus. O assunto do trimestre, meus irmãos, é a Epístola de Paulo aos Efésios. Vamos fazer um resumo geral para que nós possamos ter entendimento do que nós vamos tratar nesse trimestre, meus irmãos. A Epístola de Paulo aos Efésios faz parte das epístolas das prisões, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas epístolas foram escritas por Paulo durante a sua prisão em Roma. Possivelmente seja uma encíclica. O que é uma encíclica? É uma carta secular, meus irmãos. Ela não foi, eu creio, segundo o que você lê, segundo alguns comentaristas, segundo o que nós acompanhamos, ela não foi feita especificamente somente para a igreja de Éfeso. É um tratado doutrinário em forma de carta. O que prova isso, meus irmãos, é que ela não trata de um problema específico da igreja em Éfeso. Você não vê citando nenhum problema como você acompanha na carta dos Coríntios, aos Gálatas, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, que Paulo tratava especificamente de problemas que havia naquelas igrejas. Muito pelo contrário, ela é uma carta que ela é dirigida a diversas igrejas e serve em todos os tempos. Outro detalhe que nos chama a atenção é o fato de Paulo não citar nesta carta aos Efésios o nome de nenhuma pessoa específica. Você vê isso acontecendo na carta aos Coríntios, na carta aos Romanos. Paulo cita nome específico de pessoas. Você não vê isso acontecer nessa carta aos Efésios, correto? A cidade e a igreja. Possivelmente o evangelho chegou à cidade de Éfeso por Áquila e Priscila. Eles foram deixados ali por Paulo depois de uma breve parada na sua segunda viagem missionária. Vamos ler Atos capítulo 1. Desculpe, Atos capítulo 18, né, onde fala especificamente e comprova o que eu estou dizendo para vocês. Atos capítulo 18, se você estiver acompanhando aí com a sua Bíblia, abra, tá bom? Para que você tenha a ciência e a certeza disso aí. Atos capítulo 18 e o versículo 18 e 19 diz assim, ó, mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Aí o versículo 19. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Então você está vendo aí o versículo 19. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Deixou quem? A Priscila e a Áquila. Outro ponto que é interessante você observar sobre a cidade de Éfeso. A cidade era um centro comercial
político e religioso. Nessa cidade tinha o famoso templo de Artemis, ou seja, também Diana. Nós sabemos que é a mesma pessoa. Outro ponto que precisa ser destacado. Timóteo liderou esta igreja em Éfeso por algum tempo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, você vê este fato. Timóteo, que foi o discípulo de Paulo, o pastor Timóteo, ele também liderou esta igreja em Éfeso por algum tempo. Timóteo 3 diz assim, vamos ler a Bíblia. Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso. Isto é Paulo falando a Timóteo, correto? Então está bem claro aqui. Paulo falando, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Isto é Paulo falando a Timóteo. Então, o que dá prova que Timóteo também liderou esta igreja. E outro que liderou esta igreja foi o apóstolo João, que fez da cidade a sua base de operação. E outro ponto que eu quero destacar, dentro desse esboço, que é o ponto 4, é o tema. Tem dois temas, meus irmãos, que eu quero me ater nesta aula, que, querendo Deus, no máximo 10h45, nós estaremos encerrando ela, tá bom? Mas são dois pontos que eu quero me ater nessa carta. Cristo é a cabeça da igreja. A igreja, aleluia, ela tem um corpo. Esse corpo ele é formado por uma cabeça que não pode ser removido em hipótese alguma. Aonde está isso? Vamos ler a carta em questão, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 22. Diz assim, primeiro tópico que eu quero me ater, Cristo como cabeça. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Se você começar a ler o capítulo 1, você vai ver que Paulo está falando especificamente de Cristo. Aí no versículo 2, versículo 22, ele dá esse destaque. Começa um parágrafo com letra maiúscula. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas. Cristo é o cabeça da igreja. É óbvio que existe autoridades que foram eleitas por Cristo e que temos na nossa igreja e que temos que obedecer porque foram colocados para o aperfeiçoamento. Depois nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. O aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento dos santos são os pastores, as lideranças que estão na igreja. Mas ninguém pode abrogar o título de cabeça da igreja, a autoridade máxima da igreja. Não, meus irmãos, na terra, a única autoridade máxima da igreja é Jesus Cristo. Vou ler de novo o versículo para que fique gravado na sua mente. Isso é um exercício que serve para você decorar versículos bíblicos. De novo, 1 e 22. Repita aí, leia. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Esse cabeça não é outro senão Jesus Cristo. É o primeiro ponto que eu quero destacar aqui. E o segundo ponto é a igreja como corpo. Então a igreja, quando se fala de igreja, meus irmãos, nós temos que entender que existem os templos físicos,
A igreja como instituição, que tem um CGC, é uma pessoa jurídica, e a igreja como corpo de Cristo. Eu e você somos templo do Espírito Santo. Eu e você fazemos parte deste corpo, que tem como cabeça Cristo. E nós somos o corpo, a igreja é o corpo. Onde está isso? O versículo 23 diz assim. Então o versículo 22 termina assim, ó. Então vamos entender o raciocínio. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Cabeça é Cristo, o deu à igreja. Aí vem o versículo 23. O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Glória a Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Meus irmãos, vamos dar uma passagem rápida, nesses minutos que resta, sobre a carta, ou epístola, que é a mesma coisa, de Paulo aos Efésios. Eu só fazer uma observação, estou molhando a minha boca, é água com limão, mas eu estou em oração desde as primeiras horas desta manhã. Acordei diversas vezes e orando, pedindo a misericórdia de Deus sobre, em primeiro lugar, minha família, que da minha família é onde sai a igreja, porque sem família não existe igreja. E depois da minha família, pela minha igreja, pela nossa igreja, pela igreja invisível do Senhor na face da terra, e pela minha nação. A Bíblia nos recomenda, Paulo nos ensina, em Jeremias está escrito que nós devemos orar pela paz da nação em que vivemos, pelo bem da nação em que vivemos. Porque se a nação for bem, meus irmãos, se ela tiver paz, se ela prosperar, nós automaticamente iremos prosperar. A igreja do Senhor irá prosperar, as famílias irão prosperar e nós podemos viver bem. Foi feita uma convocação pelo nosso pastor presidente da Confradesp, da Confraternização das Assembleias de Deus do Estado de São Paulo, José Wellington Bezerra da Costa Júnior, para que hoje nós fizéssemos um dia de jejum e oração pela nossa nação. Em obediência à nossa autoridade da nossa igreja, eu estou nesse propósito durante esse dia, até o momento que Deus me dê graça. Então, o fato de eu estou molhando os meus lábios, eu não estou me alimentando. Como eu estou falando, é simplesmente para manter as minhas vias aéreas lubrificadas, tá bom, meus irmãos? Então, eu quero deixar claro para os irmãos que estou obedecendo aquilo que foi determinado pela autoridade da nossa igreja. Então, vamos lá, meus irmãos. A Epístola aos Efésios, ela começa com uma saudação, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Eu não quero me deter aqui, meus irmãos, mas eu acho interessante, né? Paulo fala, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. No meu entendimento, eu respeito outras opiniões, mas segundo alguns estudos que tenho lido, eu quero citar aqui, até sem a permissão dele, mas eu considero um grande teólogo, um expoente, escritor de diversas revistas da Escola Bíblica Dominical, durante longo tempo, escritor da nossa convenção, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, o pastor Jeremias Couto, quero citar também estudos que li, do pastor Antônio Gilberto, outro pastor também que ele fala sobre esse assunto, e eu concordo nesse ponto de vista dele, sobre apóstolos, se bem que ultimamente ele tem se desvirtuado um pouco
das suas primeiras opiniões, é o Silas Malafaia, mas nos primeiros comentários que ele faz, ele se saía muito bem a respeito desse assunto. Segundo a própria Bíblia, meus irmãos, o último apóstolo foi Paulo. Para ser apóstolo, tenho, no meu entendimento, e segundo a Bíblia, alguns requisitos que precisam ser preenchidos. Primeiro, ter vivido com Jesus. Segundo, ter visto Jesus. Terceiro, ter sido ordenado diretamente por Jesus. E o último, que Paulo ainda fala que é como um aborto, nascido fora do tempo, foi o apóstolo Paulo. Jesus diretamente se apresentou a ele e o comissionou como apóstolo. Hoje existem, até eu entendo, minha opinião, tá bom? Respeito os demais que pensam ao contrário. Mas eu acho que uma certa vaidade em abrogar o título de apóstolo. Aí eu pergunto, você viu Jesus pessoalmente? Foi comissionado por ele? Então, eu tenho minhas dúvidas quanto a essa nomenclatura. Efésios, dentro da epístola que nós estamos lendo, estudando. Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim, ó. E ele mesmo, esse ele é Jesus, concedeu uns para apóstolos. Olha aqui a minha mão, ó. Fazer o exercício para você não esquecer jamais. Uns para apóstolos. Eu vou fechar 4 dedos e vou ficar com o dedão. Apóstolo. É o primeiro que Jesus levantou na igreja. Aí depois vem o segundo. Olha aqui minha mão de novo, ó. Profeta. Primeiro apóstolo, depois profeta. Profeta aponta. Não é o profeta como nós conhecemos hoje em dia aí. O profeta que aponta, que eu me refiro, é aquele que abre a palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, vem a palavra revelada de acordo com a necessidade daquele que está ouvindo, seja ele crente ou não. Então, primeiro apóstolo, segundo profeta. Terceiro, evangelista. Olha aqui na minha mão, é o maior dedo. O evangelista chega numa cidade, chega no estado, chega numa igreja. Deus o usa com os dons espirituais de uma forma tremenda, que os dons espirituais são ferramentas para a evangelização. Então, um evangelista, ele tem dons espirituais, ele tem dons de curar, dons de revelação. Ele é um homem que Deus o usa especificamente com as ferramentas espirituais para que o nome do Senhor seja manifesto, seja engrandecido e o pecador veja que verdadeiramente Deus está atuando no meio da igreja. Então ele é o terceiro dedo, ele é o evangelista. O quarto, seguindo a sequência do versículo, vem pastores. Pastores, meus irmãos, você pode compreender também como anciões e como presbíteros. O termo pastor, presbítero e ancião são intercambiáveis no Novo Testamento. Você vai encontrar no Novo Testamento, ora chamando pastores, ora chamando presbíteros e ora chamando anciões. Tá vendo? São termos intercambiáveis para o título de pastor. Então, pode ser pastores, presbíteros ou anciões. E por último, olha aqui, ó. Esse aqui então foi o quarto dedo. O último é o menor de todos. São mestres. São pessoas que Deus levanta dentro da igreja com uma capacidade específica para o ensinamento. Como eu citei para vocês aqui no começo da aula. O nosso pastor Douglas, que é o escritor da aula nesse trimestre. Aí vem o versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento. Sabe de quem? Meu e teu. Esses homens, o apóstolo, o profeta, o evangelista, pastores, que também são os presbíteros, anciões, e os mestres, foram levantados com um propósito por Deus, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Voltando ao princípio que eu disse para você.
Cristo, cabeça. Corpo é a igreja. Esse corpo de Cristo se refere ao aperfeiçoamento da igreja. Aí vem o versículo 2 que ele fala: graça a vós outro e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Começa a divisão dessa carta. Segunda, posição dos crentes. Primeiro, escolhidos e selados. Olha que coisa interessante. O versículo 3, eu quero só me deter rapidamente. Aqui depois eu vou fazer uma vista geral, porque não tem condições de a gente se deter versículo por versículo, meus irmãos. Mas se você tiver tempo, faça isso. Isso é um exercício muito bom para você crescer na palavra de Deus. Olha que coisa interessante esse versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Meus irmãos, às vezes nós ficamos esquecemos que nós somos ricos e ficamos como mendigos, pedindo, batendo, rastejando. Meus irmãos, não nos falta nada, meus irmãos. Nada está aqui, ó. É a Bíblia que está dizendo. Não é José Edson que está falando, meus irmãos. Você tem que tomar posse disso aqui. Você tem que crer. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com alguma sorte de bênção. É isso? Que nos tem abençoado com aquilo que precisamos no momento. É isso? Que nos tem abençoado com algumas coisas. Não, meus irmãos. Eu me alegro quando leio esse versículo aqui e tem ousadia. Para mim e para você não falta absolutamente nada. Nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Não nos falta nada espiritualmente falando, meus irmãos. Nós somos completos. É certeza. Tem momentos que eu passo que somente eu e Deus sabe, a minha família que me acompanha, tristezas, as dificuldades do dia a dia. Mas isso não pode ser duradouro na minha vida e na tua vida, meu irmão. Não pode. Você tem a ousadia, você tem a segurança da palavra de Deus. Que não me falta nada. Eu não posso ter uma vida de tristeza. Eu não posso ter uma vida de amargura. Eu não posso ter uma vida do ponto de vista que a pessoa olha para mim e fala, mas ele é crente, mas olha a situação que ele está. Não, meus irmãos, não me falta nada. Porque ainda que a minha carne comece a fraquejar, eu tenho que ter a ousadia, a segurança de saber que eu tenho acesso ao trono da graça, eu tenho acesso ao Pai com ousadia. A tua palavra me fala que nada me falta. Por isso eu preciso da alegria, eu preciso da paz, eu preciso da segurança que provém de ti. Passamos por momentos de insegurança, passamos por momentos de dificuldade, mas a palavra de Deus nos garante que nada nos falta. E se não falta, chegue com ousadia no trono da graça, que com certeza absoluta você será fortalecido espiritualmente. E se você vai ser fortalecido espiritualmente, isso vai refletir na parte física. Mas aonde está isso, meu irmão? Eu quero a prova disso. Eu espiritualmente estou muito bem, mas por fora eu estou quase acabado. Mas isso não é possível, meus irmãos. Olha aqui. A coisa começa no meu interior, começa nas minhas regiões espirituais, porque agora eu sou um ser espiritual, o meu espírito ele está vivo. Você vai ver isso nessa epístola de Efésios. Olha aqui, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim, ó. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo. Olha aqui, ó. O mesmo Deus de paz vai santifique em tudo. Primeira coisa que você aprende aqui. A santificação, ela não é exterior.
A santificação não está no meu exterior. A minha santificação ela começa no meu interior, começa no meu espírito. Eu sou santo não é pelo que eu apresento exteriormente, é pelo que eu apresento interiormente. O meu espírito, o Espírito Santo de Deus se comunica com o meu espírito, me faz santo, mostra o caminho que eu devo andar em santidade, em santificação. O Espírito Santo comunica com o meu espírito quando eu vou tomar alguma atitude que entristece o Espírito Santo. Então a santificação está no interior. E depois, em todo o vosso espírito. Depois vem a alma. O espírito transmite para o meu intelecto, que é a minha forma consciente. Está vendo aí? E reflete por último aonde? No corpo. Então, meus irmãos, se você está abatido, se você está triste, se você está inseguro, se você não tem certeza do caminho a seguir, estamos sujeitos a passar por esse tipo de coisa. Eu, você, qualquer um de nós. Mas nós temos socorro porque não nos falta nada, meus irmãos. Bata a porta, porque Jesus tem muito para mim e para você. Aleluia. Dobremos os nossos joelhos quando vem insegurança. Dobremos os nossos joelhos, meus irmãos, quando vem as incertezas da vida. Dobremos os nossos joelhos quando vem as tentações na minha e na tua vida. Dobremos os nossos joelhos quando aparecem as dificuldades dentro da família. Com essa convicção que não nos falta nada. Porque o Espírito Santo nos fortalecerá. Isso vai refletir no teu entendimento, no teu intelecto, na tua alma. E vai refletir de uma forma grandiosa e contagiante através do teu corpo. Porque você estará vestido de vestiduras novas. Continuando, aí o versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Meus irmãos, não dá para dizer que serve a Deus, não dá para dizer que é servo de Jesus Cristo, não dá para dizer que frequenta uma igreja, que tem uma liderança pastoral e não ser santo. A primeira coisa que acontece com o crente, com a pessoa que ouve a palavra de Deus, é tocado pelo Espírito Santo, reconhece que é pecador, se arrepende dos seus pecados, crê em Jesus e manifesta publicamente, confessando-o como Salvador. Que é o gesto que faz diante de outras pessoas, que ele está reconhecendo Jesus como Salvador e que agora quer entregar sua vida nas mãos de Jesus. A primeira coisa, meus irmãos, é a santificação. Mas isso é difícil de entender. Mas como é que pode, rapaz? Aquele camarada ali, ó. 3 horas atrás eu vi ele num bar, bebendo. Vi ele fumando. Aquele camarada ali, ó. Mas ele é adúltero. Aquele camarada ali, ele é ladrão. Agora diz que foi para a igreja, ouviu a palavra de Deus, o sermão do pastor, e diz que agora é crente. Ele é santo. Sim. Se houver sinceridade, arrependimento, se confessar Jesus como seu Salvador, tiver uma conversão sincera, acabou, meus irmãos. Mas onde está isso na Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, diz assim, ó, Paulo escrevendo à igreja dos Coríntios: tais fostes algum de vós, mas vós fostes lavados,
fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito do nosso Deus. Primeira coisa é a santificação posicional. A santificação posicional, meus irmãos, não depende de mim, não depende de você, não depende do querer do pastor, não. Aquele que reconheceu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aceitou, confessou seus pecados, se arrependeu, essa santificação não depende de mim, não depende de você. E não depende do batismo, é a santificação posicional. Reconheceu Jesus como seu Salvador, se arrependeu dos seus pecados, é santo. Acabou. Se ele morrer naquele momento, ele está salvo e vai para o céu. E é santo juntamente comigo. Isso é o que Deus requer. O Evangelho requer de mim e de você, é santidade. Então, essa primeira santificação é posicional. Segunda santificação, a santificação continuada. Ele veio para a igreja, reconheceu seus pecados, se arrependeu, passa a frequentar uma igreja, ele vai ter um novo modo de viver de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Aí as práticas antigas ele começa a abandonar. Se fumava, não vai fumar mais. Se bebia, era alcoólatra, não vai ser mais alcoólatra. Se ele vivia na prostituição, ele vai deixar a prostituição. Se roubava, não vai roubar mais. Se mentia, não vai mentir mais. Se vivia no homossexualismo, vai abandonar o homossexualismo. Olha que coisa interessante. Porque aí vem a santificação continuada. Pela palavra de Deus, ele vai sendo lavado, ele vai sendo purificado dia a dia e vai se tornando uma nova criatura. Isso é contínuo, não importa o tempo de crente, é a santificação continuada. E a última santificação é a eterna, quando nós formos para a glória. Essa daí é a definitiva. Então tá aí o que Paulo está falando. Tá vendo? Coisa interessante. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Meu irmão, escute aqui. Mas nós pecamos? Mas é claro que nós pecamos. A Bíblia fala que aquele que falar que não tem pecado, ele está mentindo. ele é mentiroso, ele está mentindo. Porque todos nós cometemos falha no nosso dia a dia. Uma coisa ou outra, os pés, ajunta poeira mesmo, não tem jeito. Mas nós temos a ousadia de dobrar os nossos joelhos todo dia e pedir perdão pelos nossos erros, dos pecados. Pecados que são corriqueiros, que acontecem. E pronto, acabou. Mas nós somos santos. Sou santo, você é santo, a sua esposa é santa, os seus filhos é santo. Continuamente nós somos santos. Aonde está isso? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, está citando Levítico. A exigência de Israel, que Deus fez para Israel, em relação às nações da terra, é que eles fossem separados, que eles fossem santos, que é o primeiro significado de santo, é separado, é ser separado. Olha o que fala Pedro 1,15. Porque está escrito, quando ele fala está escrito, ele está se referindo à passagem de Levítico. Porque está escrito, você vai ver lá em Levítico capítulo 11, Levítico capítulo 11, do 40 em diante, 40, 41, 42, 44, 45, você vai ver Deus falando isso para a nação de Israel. Ele está repetindo aqui, ó, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então aqui, versículo 4 de Efésios, diz que nós somos santos. Não deixe ninguém dizer o contrário para você. Eu sou santo, você é santo, a tua esposa é santa, teus filhos é santo, nós somos santos. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor.
Eu acho que para esse princípio é o que eu queria chamar mais atenção, viu, meus irmãos? Aí depois vem o capítulo 2 dessa carta de Paulo aos Efésios, salvos pela graça. Ele vos deu vida, mas eu não estava morto, eu estava vivo. Estava vivo nada, você estava The Walking Dead. Você sabe, tem um seriado, eu nunca assisti, mas a propaganda passa direto aí, né? Aquele monte de zumbi andando na rua, os mortos vivos. Era eu, era você. Aleluia! Ilustra bem a nossa vida no passado. Era um monte de The Walking Dead, era um monte de morto-vivo. Pensávamos. Oh, aleluia! Pensávamos que tinha vida, mas não tinha vida, nós estávamos mortos, rapaz. O nosso espírito estava morto. Aí vem o capítulo 2. Meus irmãos, olha. A Bíblia é uma coisa tremenda, viu? Ele vós deu vida, estando vós mortos. Estava morto no quê? Nos vossos delitos e pecados. Esta é a pior morte que pode existir para o ser humano, a morte física. Se você for crente na pessoa bendita de Jesus Cristo, ainda que hoje Deus queira me levar, essa morte é momentânea. Eu tenho a garantia pela palavra de Deus que um dia eu vou ressuscitar, porque eu tenho a vida eterna dada por Jesus Cristo. A mesma forma que ele ressuscitou dos mortos, um dia aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar. Terão um corpo glorioso e vida eterna para sempre com ele na glória. Aleluia. Mas se você pensa que está vivo e ainda não aceitou Jesus Cristo, se por algum motivo abandonou a fé em Jesus Cristo, você voltou a estar morto. E esta é uma grande oportunidade. Ele vos deu vida. Ele quer de novo te dar vida. De novo te lavar. De novo te purificar. Pela palavra. Basta você aceitar. Renuncie ao pecado. Renuncie à vida errada que eu estou levando. Eu quero Jesus como meu único e suficiente Salvador. E Ele é quem te dá vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eu vivi em delitos, eu vivi em pecados, mas ele me deu vida. Estou vivo e agora tenho vida e vida com abundância. É o que me garante a palavra de Deus. Continuando, versículo 4, capítulo 2, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Isso não vem de vós. Isso não é algo que eu consiga por mim mesmo, por mérito, porque fiz alguma coisa. Não. Porque tem algum bem, porque tem alguma obra. Não! Pela graça sois salvos. Pela graça, pelo favor imerecido, pela misericórdia de Deus que enviou Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, nada que o homem possa fazer é suficiente para salvá-lo. Nada. Só existe um meio de você alcançar a salvação. É crendo nesse benefício que Deus já te concedeu através da pessoa bendita e gloriosa de Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos encerrar a aula hoje por aqui. É uma pequena introdução desse trimestre. Querendo Deus, estaremos dando continuidade nos próximos domingos ou na escola dominical. Temos outros professores na minha igreja, o pastor Emerson, também o irmão Márcio, temos também os professores dos jovens, temos uma igreja que, graças a Deus, é assídua na escola dominical, pela misericórdia de Deus, temos uma frequência muito boa, e esse é o momento que você tem a oportunidade para aprender a palavra de Deus, para discutir. Aqui não foi aberto perguntas, mas na escola dominical é feito perguntas, cada um interage
e tira suas dúvidas no decorrer da escola dominical. Então, quero agradecer aos irmãos que nos acompanharam. Esse vídeo vai ficar ainda na minha timeline para quem quiser assistir. E agradeço os irmãos que participaram justamente conosco. Que Deus abençoe em Cristo, em nome de Jesus Cristo. Oremos. Altíssimo Deus e glorioso Pai, no nome da pessoa bendita de Jesus, teu Filho amado, nós te agradecemos, ó Pai, por esses poucos momentos que podemos estar juntos, falando, meu Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, da salvação que é dada por ti, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai Santo, teu justo e poderoso, abre o entendimento daqueles que ainda não são crentes, para que possam compreender a tua palavra, Senhor meu Deus, meu Pai, e assim ser alcançado pela tua mão gloriosa, e serem salvos em ti, e assim fazer parte e terem direito à vida eterna por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É que nós pedimos, confiando, crendo e gratos, em nome de Jesus.